Pouquinho, Luiz, Alexandre de Moraes determinou agora há pouco manter a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O que chegou em termos da defesa ao ministro relator do caso da trama golpista, Luísa, explica pra gente. Vamos lá, Tainá. Boa tarde para você, bem-vinda de volta. Boa tarde para o Uribe e todos que estão conosco aqui no Bastidores. Tainá, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro havia pedido ao Supremo a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente, porque o ex-presidente acabou não sendo incluído na denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República naquela ação sobre coação no curso do processo que acabou denunciando o Eduardo Bolsonaro, parlamentar, deputado federal, filho do ex-presidente, e também o jornalista Paulo Figueiredo. A defesa havia dito que a prisão domiciliar tinha sido decretada, as medidas privativas de liberdade tinham sido decretadas no âmbito dessa ação, quando Bolsonaro ainda era um suspeito de agir ali em conluio com o Eduardo nessa questão da sua atuação nos Estados Unidos, mas que como a denúncia não incluiu o ex-presidente, essas medidas não mais se justificariam. Mas nada dessa argumentação, nenhum dos pontos levantados pela defesa, pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tainá e Uribe, tiveram ali uma aceitação, foram levados em conta pelo ministro Alexandre de Moraes, que analisou ali as argumentações e viu que não tinha motivos para revogar essa prisão domiciliar, ou seja, para libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro, colocá-lo de volta em liberdade e suspender todas essas medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes disse que a manutenção da domiciliar e de todas as outras cautelares, a proibição de manter contato com outros investigados, proibição de uso de redes sociais, por exemplo, são necessárias e adequadas para cessar o chamado perigo da liberdade, que diz respeito também ao processo, a ação penal que tramitou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e que resultou na sua condenação pela tentativa de golpe de Estado. Alexandre de Moraes diz que também devem ser levados em conta na hora de manter a prisão domiciliar descumprimentos de medidas cautelares que já foram feitos, medidas que já foram descumpridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, em relação a manifestações públicas, ou ao uso de redes sociais por terceiros, por exemplo. E aí, por fim, é uma decisão curtinha, tem 4 páginas, no fim dessas 4 páginas, Moraes também fala que o término do julgamento da ação penal sobre o golpe de Estado, que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado, tem aí um receio de fuga do réu que justifica, então, a manutenção da prisão domiciliar e também das outras cautelares. Então, segue tudo como está. A defesa, claro, ainda tem outros recursos, ainda pode recorrer dessa decisão, mas, nesse momento, o pedido foi negado e Bolsonaro, então, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, segue em prisão domiciliar e segue com todas aquelas outras medidas cautelares que foram impostas também de proibição de redes sociais e de contato com outros investigados.